falta nunca. E a ajuda financeira à Argentina que não chega nunca. Nós resolvemos, então, consultar os astros. E vamos entrevistar agora, nesse Conta Corrente Especial, Márcia Matos, vocês já conhecem, ela é astróloga, já esteve aqui no programa, autora desse livro, O Livro da Lua. Esse aqui é a versão 2000, em poucos dias ela deve estar lançando a versão 2001, com as previsões do próximo ano. Bom, primeiro a gente vai avisando que esse é mais um programa da série Acredite Se Quiser. Não é isso, Márcia? Quem não acredita, vale a pena porque é uma série de... No mínimo você vai achar que são uma série de coincidências interessantes. E para quem já acredita, então é prato cheio. Exatamente. Bom, Márcia, vamos começar pela eleição americana, que foi, parece que o grande imbróglio desse final de século. É uma grande surpresa, realmente. E os astros, davam alguma pista disso, Márcia? Tinha uma pista, sim. Primeiro, antes de mais nada, eles fizeram as eleições deles com o Mercúrio retrógrado, 2 dias antes do Mercúrio ficar com o movimento direto. Toda vez que você está dentro desse movimento retrógrado de Mercúrio, há uma tendência a que as coisas sejam recontadas, revisadas, reavaliadas, repensadas um pouco à frente. O que aconteceu? As eleições foram no dia 7. Mercúrio ficou direto no dia 9. Então, toda essa questão de rever, reavaliar ou recontar, ou até pessoas que mudaram de ideia ou mudaram de opinião, se fosse haver uma segunda eleição, uma reeleição, que não vai haver, mas se fosse o caso, as pessoas com certeza teriam mudado de ideia, muitas delas teriam mudado de ideia. Isso é comum acontecer quando o Mercúrio passa do movimento retrógrado para o movimento direto. Além disso, tinha uma outra complicação no céu, que era Mercúrio quadrado Netuno. Essa que foi realmente a influência, vamos dizer, nefasta para a situação americana, que é o clima de indefinição. É tipicamente comum acontecer um foco central de indefinição que se alastra por situações aí as mais variadas, no caso uma situação política, e que só se desmanchará no céu essa posição sexta-feira, dia 17. Então, eu acredito que antes disso, não só não estará definido, as eleições não estarão definidas, os votos não estarão definidos, definição de juiz não estará definida, ou seja, até sexta-feira vai ser um define para cá, redefine para cá, pensa para cá, repensa para lá, o juiz diz isso, outro juiz diz aquilo. É um ensaio de retórica, até sexta-feira. E a Argentina? Você até fez um mapa da Argentina a nosso pedido aqui, não é? Um mapa especial do Conta Corrente. O que os astros estão mostrando para a Argentina? Olha, a Argentina tem uma situação, astrologicamente falando, né, grave. É o seguinte, primeiro, ela também, claro, como no céu está essa posição de Mercúrio quadrado Netuno, ela também, ela e todos nós, enfim, de qualquer maneira, dentro desse quadro de indefinição, a coisa do sai o dinheiro, não sai o dinheiro, a gente entra pelo cano, espera mais um pouquinho para entrar pelo cano, quer dizer, vem uma ajuda, não vem uma ajuda, de que natureza vem essa ajuda? Também até se desfazer no céu esse aspecto, o Mercúrio e Netuno, tem muita especulação, mas pouca concretização, pouca finalização, isso até sexta. Então eu acredito que para o início da semana que vem, temos um céu mais ameno, a partir de segunda-feira. Então eu acho que as linhas mestres de definição da situação da Argentina vão estar mais claras. Mas fora disso, o mapa da Argentina está muito mexido, negativamente falando. Existe uma posição no mapa de um país, que é Saturno, no mapa natal de um país, que significa que as estruturas, a capacidade de sustentação, de firmeza, né, de solidez de um país. E atualmente o Plutão está em cima de Saturno, no mapa da Argentina, indicando que existe muito pouca capacidade de enfrentar os desafios que eles estão sofrendo nesse momento. É como se fosse um oco, como se não tivesse o que aguentar economicamente, politicamente, nas estruturas do país. Quer dizer, é como se tivesse sido comido pelo cupim. Tem um vazio, tem uma estaca frouxa que com esse peso todo não aguenta. Eu acho que a situação da Argentina, do ponto de vista astrológico, é agudazinha, grave. Não acho que seja passageira, não. E tem, assim, um marco, mais ou menos, quando é que a coisa começa a melhorar de uma forma assim, decisiva? Eu acho que tem uma situação muito interessante da Argentina, inclusive em relação ao Brasil, que é o seguinte, nós temos essa famosa rivalidade, assim, né, ancestral, entre Argentina e Brasil. Nós temos ascendentes em graus muito próximos e signos opostos. O Brasil tem um ascendente a 20 qualquer coisa de Aquário e a Argentina tem um ascendente a 20 qualquer coisa de Leão. São signos opostos. Então tem essa polarização, uma hora a gente está pior, uma hora a gente está melhor, uma hora a gente está para um lado e estão para o outro.
mas claro que sempre muito, um repercutindo muito sobre a situação econômica do outro. Mas de qualquer maneira, o que está interessante? A Argentina vai passar, por causa de uma posição planetária que está acontecendo lá, daqui para o próximo ano, por grandes transformações, grandes renovações, vai ser necessário realmente fazer um salto. O Brasil também, porque o Brasil tem um grau muito próximo da Argentina. A única diferença é que nós faremos por nós mesmos, nós faremos essas alterações, já estamos fazendo, baseados em impulsos próprios, anseios próprios, motivações próprias e meios próprios. E a Argentina, essa modificação ela vai ser forçada, trazida por fora. O mercado financeiro tem muita gente, muito mais do que a gente imagina, que não dá um passo, é claro, sem fazer suas análises profundas, mapas, gráficos, etc., mas sem dar uma olhadinha no seu mapa astral. A gente nunca sabe o que é, até onde vai a realidade, onde começa a ficção, mas a gente não pode negar nada e tem que aceitar de tudo um pouco. Isso. Então vamos lá, então vamos ver o que é que os astros mais falam, cada um aí faz a sua filtragem. Os meses de setembro e outubro foram muito difíceis para o mercado, principalmente o mercado da Bolsa, e os astrólogos que mexem com essa área financeira, todos previram isso. Era uma coisa assim, unânime, porque existia uma posição planetária complicada no céu, que prejudica o mercado financeiro, principalmente a parte das bolsas, o Júpiter oposto a Plutão. Isso se afastou, essa posição se afastou agora no mês de novembro, e a partir de final de novembro, primeira semana de dezembro, começa a se formar uma posição muito favorável para o mercado financeiro, que é um trígono Júpiter-Netuno. Então, a previsão que a gente está fazendo é que, vamos dizer, final de novembro, início de dezembro, até perto do Natal, o mercado vai realmente sentir um alívio, uma folga, eu diria até um sentimento de otimismo que há muito tempo não habita aquele território que na pessoa. Mas, Márcia, o que significa assim, vai ser favorável para o mercado financeiro? É assim. Vamos dizer assim, existem algumas influências planetárias que são tradicionalmente consideradas positivas para a Bolsa, no sentido de que tem um movimento de subida, uma direção em relação à subida dos preços dos papéis e um saldo de lucro, tudo isso envolvendo as bolsas. E por que é interessante notar esse aqui especificamente no final do ano, e ele vai voltar em março com muita força, esse mesmo aspecto agora de dezembro, que é o seguinte, foi o mesmo aspecto que derrubou a bolsa em fevereiro, março, quando houve, principalmente em relação à bolsa de mercado ligado à parte de empresas de eletrônica, de Nasdaq, de informática. Houve uma grande sacudida do mercado em fevereiro, março de 2000. Esse mesmo planeta que estavam antipatizados um com o outro em fevereiro e março, eles voltam reorganizados, realinhados em dezembro. Deixa eu fazer uma pergunta, Márcia. Você já pesquisou? A gente teve alguns períodos aí de crises violentas, a crise da Rússia. Elas estavam previstas pelos astros? Você já chegou a pesquisar isso? Já. Inclusive, vamos dizer assim, esses grandes movimentos esses grandes conflitos internos dos países, por exemplo, a própria questão da Rússia, da perestroika, isso foi previsto pelos astrólogos, estudado pelos astrólogos com anos de antecedência. Na época, que foi uma posição de Plutão em cima do Sol da Rússia, quer dizer, se pensava num esfacelamento da Rússia, numa perda de poder muito grande. Aliás, uma coisa muito interessante que eu queria acrescentar em relação a essa complexa disputa do poder nos Estados Unidos atualmente pelas eleições, vai acontecer uma coisa muito interessante na primeira semana de dezembro, até o dia 7, 8 de dezembro, mais ou menos, vai ter uma posição no Sol, no céu, que é o Plutão em conjunção ao Sol, no signo Sagitário, que cai em cima do mapa dos Estados Unidos, o mapa da América. A indicação por essa posição é que a pessoa que assume o poder, o que finalmente leva essas eleições, eu não sei se ganha, mas leva, né? De qualquer maneira, é uma pessoa, ela vem investida de poder mesmo, quer dizer, apesar de tá tão dividida as eleições, né? Quer dizer, tá tão esse meio a meio, finalmente esse... É a pessoa certa. Sai poderosíssima, ela sai investida de poder, um poder unívoco, convergente. Não é dividido, não é, vai um pouquinho aí porque não deu de outro jeito. Não, sai fortalecido. Isso é interessante você estar colocando, que é uma das grandes preocupações, né? Quem sair dessa eleição, se ele realmente representa a preferência nacional. Pois representar, sai fortalecido,
sai reverenciado como poder e sai legitimadíssimo. Isso é em que, exatamente voltando aqui, para a gente destacar bem, você falou que... Isso até 7, 8 de dezembro. Isso vai se formar no início de dezembro e está no grau exato. E é interessante que essa configuração, no céu, é considerada uma configuração de poder, de concentração de poder. É a maior concentração de poder que pode acontecer no céu. Como é que é a configuração de É Plutão e conjunção ao Sol. O Sol juntinho de Plutão. São dois grandes significadores de poder. Plutão é poder. É o poder mesmo. Não é um poder assim que a gente ganhou por meios técnicos, por contagem técnica. Não. Poder, só para você ter uma ideia, por exemplo, do que eu estou falando, o Clinton, por exemplo, ele é um cara que tem no mapa natal dele essa configuração, Plutão conjunto ao Sol. Ele é um cara que tem um investimento de poder na personalidade dele. Ele é presidente dos Estados Unidos ainda, mas além da posição dele, ele está investido dessa energia de poder. E essa energia, ela está presente no céu, isso é muito bonito de ver. Quer dizer que tem pessoas, vamos dizer, como o Bill Clinton, que já nascem com essa... poderosas. Com essa vocação para o poder, com essa que pode pinta de poder. explorar ou não, mas pelo menos ele já tem essa tendência. Tem, e às vezes não vai para a política, vai para a área econômica, vai para a área artística, vai para a área... Mas são pessoas que têm vamos dizer, uma vocação, uma intimidade, uma identidade com o poder, não se atrapalham. E por outro lado, já tem aquele que já nasceu com aquela sina assim do fracasso? Tem a sina do fracasso. Tem a sina do fracasso, tem a sina de que as circunstâncias não chegam. Quando que a chamada falta de sorte. Dá para combater isso ou é destino e... Não, dá para combater porque você tem áreas, o seu mapa indica áreas de força. Você tem sempre áreas de força. É só não ir para o lado onde você não tem. Quer dizer, às vezes a pessoa ambiciona coisas que não estão ou à altura dela, ou do tamanho dela, ou não corresponde à natureza dela. Mas todo mundo tem poder, de uma certa maneira. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você faz o mapa astral de uma pessoa, você consegue delimitar essas fronteiras, mais ou menos? Olha, você na sua vida, você vai se dar bem nas artes até esse ponto. Você vai ser um artista medíocre. Agora, se você, de repente, for um cientista, você tem chance de ser um cientista... Dá para... Justamente isso é um trabalho que a gente faz, também que a gente chama de astrologia vocacional, que é orientar o indivíduo para ele corresponder à natureza dele. A pessoa só tem sucesso interno e externo, o externo nem vamos falar desse. O sucesso interno, a sensação de estar integrado na própria vida, quando ela corresponde a si mesma. Quando ela é quem ela é. É como se a gente já tivesse uma certa predestinação, assim. Para algumas coisas nós vamos funcionar, nós vamos dar bem, nas outras vai ficar tudo mais difícil. Mais difícil. Então é melhor já ir no caminho. No seu caminho. Porque quando você vai no seu caminho, você brilha. Todo mundo brilha quando incorpora a sua própria natureza. Interessantíssimo isso. Bom, é a tal história que a gente sempre toma muito cuidado, porque é algo muito interessante, uns consideram como se fosse uma ciência alternativa. Isso. Mas aí acho que cada um tem que realmente fazer a sua filtragem. Quem acredita, absorve isso para si, e quem é cético, pelo menos respeita, não é isso, Márcia? Ainda mais a astrologia é uma área de conhecimento, uma área de saber muito inteligente. Quer dizer, mesmo que a pessoa tenha lá os seus preconceitos, e quando os tem muito mais porque não conhece. Porque quando você entra no mundo da astrologia, é um mundo muito... É uma área, é um campo de saber muito bem pensado, muito bem montado. A astrologia? A astrologia, ela é muito antiga. Ela nasceu na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, 6, 7 mil anos atrás, são os primeiros registros. Mas a astrologia se sofisticou de uma maneira no último século, extraordinariamente. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa, a astrologia, ela depende de conhecimento da astronomia, quer dizer, por exemplo, esses telescópios mais potentes agora das eras mais modernas, elas favoreceram uma pesquisa mais profunda da astrologia? Ou não tem nada a ver? Você sabe que é interessante porque aqueles astrólogos, eu tenho assim um carinho muito grande por aqueles astrólogos medievais que faziam cálculo na mão, né? Realmente os caras eram gênios, faziam na mão, conheciam os planetas visíveis só naquela época, visível ao olho nu, até Saturno, faziam previsões com acerto assim extraordinário, realmente homens muito sábios, mas na época, a astrologia, principalmente da Idade Média, era praticada por homens muito sábios, de um conhecimento muito vasto. Naquela época, a astronomia e a astrologia era uma coisa só? Era uma coisa só, exatamente. Os astrônomos faziam uma interpretação astrológica dos fenômenos do céu, quer dizer, essa cisão, essa ruptura,
ela veio depois com o Renascimento, né? Pós-Renascimento, que houve essa ruptura dos saberes, os saberes ditos científicos. Vamos dizer, Descartes ocupado por tudo isso, né? Por ter feito essa cisão entre o pensamento racional, que o Ocidente incorporou completamente, e as outras formas de conhecimento foram deixadas para outros fazerem. Então aí teve essa divisão toda entre ciência e não ciência, etc. Mas isso não era, o conhecimento, o saber não era dividido assim, não era pensado assim. Mas de qualquer maneira a astrologia se beneficiou muito, não só dos avanços da astronomia, mas principalmente dos avanços da informática. A informática, ela prestou os cálculos, a rapidez dos cálculos. Você hoje faz estatística, você pesquisa milhares e milhares de mapas com determinadas posições e chega a conclusões extraordinárias por conta de estatísticas que os computadores permitem fazer. Então, antes que encerre nosso tempo, você está lançando o Livro da Lua, ano 2001, daqui a pouquinho. Mas antecipa aqui pra gente, o que é que você já está vislumbrando, os astros estão lhe mostrando, assim, de mais importante para o ano que vem? Olha, nessa área de economia, finanças, etc., nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro, e como eu falei, nesse final de mês, início de dezembro, até meados de dezembro, a Bolsa, principalmente, como um todo, ela vai pegar um movimento de alta, vai se animar, vai cair numa situação de otimismo, porque a Bolsa, principalmente, ela é muito movida, é muito psicológica a questão da Bolsa. A Bolsa não está baseada, aquilo ali não é ciência exata, não, aquilo ali é cheio de psicologia. Não, exata não é pesquisa. Aquilo ali pode fazer gráfico, o que quiser, mas aquilo ali é movido, o mercado financeiro ele tem um humor. Quando ele está para baixo, ele está para baixo, quando ele está para cima, ele está para cima. Então, agora é um humor para cima, de esperança, de otimismo, etc. Bom, março volta o movimento up, para cima, bacana. Depois nós temos um risco grave, meados de abril, para a Bolsa, principalmente, porque vai voltar a mesma posição que deu uma derrubada nela em setembro e outubro desse ano 2000, a mesma posição planetária. Em junho temos um movimento ascendente muito bom, de novo. Agora, um dos melhores do ano. Em compensação, olha, interessante, você tem, a partir de junho, quando Saturno entrar no signo de Gêmeos, Saturno agora está em Touro, todo esse mercado voltado para a internet, que andou também se recuando, por quê? A internet veio naquele avanço muito grande, quando chegou em maio desse ano, ficou todo mundo com aquela questão, mas a internet não rende. Então, como é que a pessoa tira a receita da internet? Então, todo mundo recuou um pouquinho, os investidores, os empresários, etc. Alguns sites não sustentaram, Quando chegar em junho do ano que vem, Saturno entra no signo de Gêmeos, terá se encontrado uma fórmula de resolver melhor a questão da receita, dos rendimentos das entradas de dinheiro na internet. Aí eu acredito que a coisa avança muito, quer dizer, os investidores voltam fortemente para a internet, o movimento de captação de recursos na internet, o retorno financeiro dos sites, tudo isso, acredito que a partir de junho vai ter uma melhora muito grande. Agora, no segundo semestre, nós temos uma posição no céu complicada, para o segundo semestre do ano que vem todinho, que é o Plutão oposto Saturno, que ele é sempre um pouco prejudicial para a economia como um todo. É um movimento um pouco mais recessivo, principalmente para a economia dita real, né? Economia de produção mesmo, no segundo semestre. Então, os empresários, aqueles que estão com as suas empresas, investindo nas suas empresas, eles devem tentar estar bem sadios economicamente até a segunda metade do semestre que vem, porque há uma tendência mais retrativa, mais recessiva, a partir do dinheiro secar um pouquinho para o mercado de economia real, de economia tradicional, a partir do segundo semestre. E como é que o ano termina, assim, o desfecho, assim? A tendência é de melhor, a tendência é positiva ou negativa? A tendência é mais positiva. Eu acho que o período realmente mais recessivo, vamos dizer, em termos econômicos, onde o capital está mais econômico, mais restrito, menos generoso, é de julho até outubro, novembro, mais ou menos. A partir do final do ano, início do ano que vem, a situação está menos pressionante. Isso vale para Brasil ou vale para planeta Terra? Vale para planeta Terra. Agora, como a gente depende, principalmente nós no Brasil, dependemos muito de investimentos de fora, investidores de fora, as nossas empresas dependem muito da saúde do mercado internacional, eu acredito nisso. Agora, tem uma situação interessante para os Estados Unidos, voltando aos Estados Unidos,
É até um pouco engraçado dizer isso, mas os Estados Unidos está numa posição astrológica, que é o Júpiter em cima do ascendente, assim, agora nesse momento, mesmo com essa situação complicada das eleições, eles estão num período de mais prosperidade, de mais crescimento, de mais avanço. Eles estão entrando num ciclo de expansão de Mais 12 ainda? anos. De 12? Vacas gordas por 12 anos. Então nós estamos, acho que são 8, então ainda eles têm mais 4 anos aí de vacas. Não, começando. Ah, eles estão entrando? Entrando. Num ciclo de 12 anos? E mais então crescimento, mais expansão. E muita prosperidade, que é o Júpiter em cima do ascendente. Toda vez que o Júpiter passa em cima do ascendente de um país, e abre um ciclo de crescimento, expansão, prosperidade. Nem cá, dura no 12 Brasil anos. ele não passa? Passou, ele andou passando. Quando é que ele passa? Ele andou passando, agora tem que ver quando é que entra de novo. Mas a gente está num outro movimento, a gente está com Urano em cima do ascendente, a gente está num momento... A gente, Brasil. Brasil, extraordinariamente interessante. Quer dizer, em que aspecto? No aspecto de reformas, quer dizer, se o Brasil quiser mudar a cara dele... É a hora. Nós temos daqui para os próximos 2 anos, 2 anos e meio, a possibilidade de fazer reformas, revoluções, não revoluções naturalmente no sentido perverso da coisa, mas no sentido da mexida, sem precedentes. Então, a gente está num momento assim de muito estímulo, muito interessante se a proposta for reformista, e não for uma proposta conservadora. Até quando vai esse momento? 2, 3 anos ainda. Quer dizer, começando agora, em 2001, para os próximos 2, 3 anos. A Argentina também está, só que foi a diferença que eu fiz. A Argentina fará isso pressionada por fora. E nós poderíamos fazer isso de cunho próprio, de vontade própria, de anseio próprio. Então, quer dizer, ter nesse momento uma atitude conservadora, repetitiva, é ridículo. Quer dizer, é uma maldade. Perder um bonde desse, um trem um momento de transformação. E uma transformação ágil, rápida. É uma transformação que é feita muito rapidamente, comparado, e menos dolorosamente do que quando é feita por outros planetas. Márcia, nosso tempo encerrou. Muito interessante. Nós vamos até mostrar aqui, nós mostramos no decorrer do programa alguns mapas seus. As pessoas, evidentemente, não vão saber decifrar isso aí, mas pelo menos dá uma indicação para as pessoas que todas essas previsões, elas têm um embasamento matemático de cálculos extremamente precisos. Não é nada assim... tão esotérico assim, como diria o Gilberto Gil, né? Não é tão Márcia, esotérico assim. muito obrigada mesmo. Depois aí, vamos ver se no decorrer do ano você volta aqui. A gente vai conferindo o que você já anunciou e vai vendo o que vem pela frente. Tá bom? Okay. Obrigada pela sua participação e obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Até o próximo Conta Corrente Especial. Até lá.